Minha família, paz do Senhor Jesus. Amém. Boa noite a todos. Deus abençoe a sua vida. Abra comigo, por gentileza, a sua Bíblia. Evangelho de Jesus, conforme escreveu João, capítulo de número 4. Evangelho de Jesus, conforme escreveu João, capítulo de número 4, a partir do versículo de número 46. Evangelho de João, capítulo 4, a partir do versículo de número 46. Enquanto você acha o texto, quero externar a minha gratidão, a minha alegria de retornar a essa casa, louvar a Deus pela vida do pastor de vocês, pastor Rafael, também a sua esposa, pastora Rafaela, né? Renata, muito bom estar aqui, e quando a gente não vem aqui, a gente fica com saudade, né, irmãos? Tava com saudade, já tô quase membro daqui, né? Quase membro daqui. Algumas horas só que nos separa daqui, né? Então, hoje a gente saiu de casa, era 4h30, né? Para conseguir chegar aqui. Alguns trechos de chuva, mas chegamos aqui. A Thalita está aqui me acompanhando, também meu esposo também, e o nosso amigo. A gente, lá em casa, todo mundo tá com a virose, né? Senão meu bebê também viria aqui hoje. E muito bom estar aqui cultuando, estava com saudade dos irmãos. Muito bom estar aqui, ao querido pastor Anderson e a sua esposa, né? Pastor, já fez aqui, pastor não. Então, Deus seja glorificado, você que venceu essa chuva, chegou aqui hoje, né, gente? Então, Deus seja glorificado por intermédio da sua vida, culto da família, e eu quero falar hoje sobre o poder de uma intercessão, né? O poder de uma intercessão. E no capítulo de número 4, versículo de número 46 de João, diz assim: segunda vez foi Jesus a Caná da Galileia, onde da água fizera vinho, e havia ali um oficial, cujo filho estava enfermo em Cafarnaum. Ouvindo este que Jesus vinha da Judeia para a Galileia, foi ter com ele. E rogou-lhe que descesse e curasse o seu filho, porque já estava à beira da morte. Então Jesus disse-lhe: se não virdes sinais e milagre, não crereis. Então disse o oficial: Senhor, desce antes que o meu filho morra. Disse-lhe Jesus: vai, o teu filho vive. E o homem creu na palavra de Jesus e foi-se. Amém? Gente, o texto aqui, o capítulo de número 4, cada evangelista, ele tinha uma perspectiva sobre o ministério de Jesus. Mateus tinha uma perspectiva de um Jesus que é rei, né? Marcos tinha a visão de Jesus, de um Jesus sofredor, que era servo. Lucas tinha a sensibilidade, falou sobre a humanidade de Jesus, e João fala sobre a deidade de Jesus, a santidade de Jesus. João trata sobre a espiritualidade de Jesus. Bem, capítulo de número 4 aqui é um texto em que Jesus está indo para Caná da Galileia, ou seja, Jesus vinha da Judeia para a Galileia. Jesus está indo para seu próprio povo, para a sua própria pátria, para a sua terra. Ora, e ali, no meio do seu povo, no meio da sua pátria, Jesus não era, se eu posso usar o termo, ele não era reconhecido, né? Eles não amavam a Jesus. Na verdade, eles só recebem Jesus bem por causa dos milagres que viram Jesus fazendo.
Se não fosse isso, não receberia. Pelo contrário, na verdade o povo não gostava nem que Jesus fosse ali. Por quê? Porque eles conheciam a origem de Jesus. Então, por eles conhecerem a origem de Jesus, conhecerem a mãe, conhecerem a família, eles achavam que era inconcebível Jesus ser Deus, ser rei e ter uma origem tão humilde, tão simples. Então, o povo não aceitava isto. E João está dizendo que Jesus está indo para Caná da Galileia. Ora, Caná da Galileia foi o primeiro milagre público de Jesus. Foi o local onde Jesus estava em um casamento, onde transformou a água em vinho. Jesus novamente está indo para Caná da Galileia. Bem, o texto diz que Jesus está indo a Caná da Galileia, está retornando ali. Então, havia fama dos milagres de Jesus. O povo sabe o que Jesus realizara na sua terra. Então, nós precisamos entender aqui no texto, se o povo, se a própria pátria, se o povo do território onde Jesus nascera não ama a presença de Jesus, Cafarnaum era um povo que amava a presença de Jesus. Olha isso, gente. Cafarnaum era o quartel-general ministerial de Jesus. Ali em Cafarnaum tem um oficial. Olha, a Bíblia não cita o nome desse oficial residente de Cafarnaum. E quando a Bíblia não cita o nome de um personagem, a Bíblia quer nos mostrar que a atitude, o posicionamento desse personagem é mais importante do que o nome dele ser lembrado. Então entenda, a Bíblia não quer que a gente lembre do nome, porque para João é mais importante o que esse homem fez do que o nome dele. Então, o posicionamento desse pai, ele é oficial. Há quem diga que ele tem um grau de parentesco com Herodes, mas a Bíblia diz que ele era um oficial. Ora, se ele era um oficial, esse homem tinha acesso ao palácio, esse homem tinha servos à sua disposição, esse homem tinha influência, as pessoas conheciam ele, e o texto diz que esse homem está com um filho doente em casa. Então esse pai, ele tem uma posição na sociedade, mas para além dessa posição, ele é pai. E ele levara seu filho em todos os médicos. Ele exerceu a influência dele para tentar fazer com que os médicos chegassem a um diagnóstico do filho e passasse algum medicamento, fizesse algo para curar o seu filho. Mas o texto nos mostra que por mais que esse homem era um oficial, exercesse influência, transitava muito bem no palácio, tinha servos à sua disposição, mesmo que esse homem tenha conhecimento e influência, todos os médicos que o filho dele passou, os remédios dados por esse médico foi paliativo. Solucionava a princípio, em partes, mas não curava esse menino. Então o texto diz que esse filho está indo de mal a pior, a ponto desse menino estar à beira da morte. Ora, esse menino está em um estado febril. Não é como as facilidades que nós temos hoje. Nós estamos falando há mais de 2000 anos atrás. Recurso era escasso, era difícil. Esse menino tem uma infecção que os médicos não chegam a um diagnóstico, não chegam a um denominador comum. E esse menino está à beira da morte. O texto diz
que quando Jesus está chegando em Caná da Galileia, esse pai, que era residente de Cafarnaum, ouve que Jesus está indo a Caná. E esse pai toma uma atitude. Qual atitude? Esse pai vai sair de Cafarnaum e vai a Caná da Galileia. Nós estamos falando que esse homem leva em torno de 28 quilômetros até Caná. Ora, 28 quilômetros até Caná não é também a facilidade que nós temos hoje. A viagem durava dias, as ruas não eram pavimentadas, não tinha Uber, não tinha táxi, não tinha transporte público. Então, esse pai leva alguns dias de viagens. Mas ele, como tinha servos à sua disposição, esse pai deixa o menino em observação. Quem está cuidando do filho desse oficial? Os seus servos. O filho desse oficial está à beira da morte. Mas esse pai entende o poder de uma intercessão. Por quê? Porque esse pai, depois de procurar todos os recursos da terra e esses recursos se esgotarem, o pai vai deixar o filho na observação dos servos e vai para o culto a 28 quilômetros de distância, dias de viagem. Então, de Cafarnaum a Caná era uma subida. Então, quem vai de Cafarnaum a Caná sobe. Esse pai percorre quilômetros, passa dias de viagem e vai para o culto que Jesus estava. Porque esse pai entende a força da oração. Aleluia. Esse pai entende que a força da oração é maior que qualquer combinação de esforço na terra. A oração move o céu. A oração aciona o braço onipotente de Deus e desencadeia grandes intervenções. Então esse pai vai para o culto que Jesus estava. Então esse pai se coloca como um intercessor. Aleluia, glória a Deus. O filho está à beira da morte em casa, mas o pai vai para o culto que Jesus estava. E quando esse pai chega no culto, você entende que esse culto que o pai vai é um culto que ele tem o seu propósito e o seu cronograma já pré-estabelecido. Porque na mente do pai, ele chegaria no culto, pegava Jesus pelas mãos e levava Jesus até a casa dele em Cafarnaum, e Jesus iria acompanhá-lo. Só que entende comigo no texto que esse pai tem fé. Esse pai é um intercessor, mas a fé dele é uma fé parcial e limitada. Por quê? Porque ele chega no culto que Jesus está e diz: Senhor, desce comigo, vamos na minha casa, antes que o meu filho morra. Então esse pai tem fé que Jesus cura, mas não tem fé que Jesus ressuscita. Esse pai tem fé que Jesus precisa ir pessoalmente na casa dele curar o filho. E Jesus está ensinando para esse pai que ele não precisava ir pessoalmente à casa, porque esse pai está condicionando a cura do filho à presença física de Jesus. Ou seja, eu tenho o meu projeto pré-estabelecido, Jesus tem que seguir rigorosamente o meu cronograma para que as coisas aconteçam e derem certo. Só que esse pai, por mais que ele estava limitado à sua fé em Jesus, ele vai para o culto e ele intercede pelo seu filho. Por quê? Porque esse pai entende que a intercessão não é uma responsabilidade somente da mãe, também é do pai. Então a intercessão não é responsabilidade somente de um, a intercessão é responsabilidade do casal. Tanto do
pai quanto da mãe. Só que esse oficial entendeu que ele não é somente um provedor, ele também é um intercessor. E posso dizer uma coisa? A intercessão dá escape para pessoas que estão à beira da morte. O poder da intercessão, agora entenda isto: ninguém conhece os filhos mais do que os pais. O conhecimento das suas lutas, das suas carências, os sonhos. Então esse pai vai se colocar em joelho na presença de Jesus pelo filho. Então nós precisamos entender aqui que não apenas está na frente da batalha em manutenção do lar no quesito de provedor, mas sobretudo precisamos estar como pai na trincheira da oração em favor do nosso lar. Então esse pai está indo buscar para Jesus um escape para a sua casa. Aleluia. Esse pai chega até Jesus e diz: Senhor, desce depressa antes que o meu filho morra. Antes que o meu filho. Tem uma frase que eu acho sensacional que diz que quando o homem trabalha, mas quando o homem ora, Deus trabalha. Aleluia, glória a Deus. Como é isso, Laila? Esse pai olha para Jesus e diz: Senhor, desce depressa antes que o meu filho morra. Ele está intercedendo, ele está se colocando como elo de ligação, dizendo: já que o meu filho não consegue chegar até Jesus, eu vou levar Jesus até o meu filho. Já que a minha filha não consegue chegar no culto, eu vou levar o culto para a minha filha. Já que o meu esposo ou minha esposa não consegue chegar no culto, eu vou levar o culto para dentro de casa. Ele está dizendo: Senhor, eu estou me colocando como intercessor. Aleluia. E deixa eu liberar isso aqui para o teu coração. Satanás odeia pessoas que são intercessoras. Por quê? Porque esse pai aqui, ele se coloca como intercessor. Só que entenda uma coisa: se Jesus nos abençoar sem nos tratar, ele vai nos prejudicar. Então, para não nos prejudicar, ele vai nos tratar para depois abençoar. Então esse pai está indo até Jesus porque o filho estava doente, porque o filho estava. Então, se o filho não tivesse doente, o pai não iria. Entende? Se o filho não tivesse doente, provavelmente o pai não iria. Então, você vai ver que Jesus, muitas das vezes, vai fechar a porta, vai fazer com que o vento aumente, vai fazer com que a tempestade aumente, para não perder o intercessor que ele tem dentro dessa família. Jesus está fazendo com que esse pai retorne para o caminho da intercessão. Então, o pai está indo até Jesus pelo filho, o pai está indo até Jesus pelo... Só que para curar o filho, primeiro Deus vai tratar com o pai. Vou repetir isso daqui. Para Jesus curar o filho, primeiro ele vai tratar com o pai. Então entenda que as ações de Jesus não estão limitadas só a quem vem no culto. Não, melhora a tua glória a Deus. As ações de Jesus não estão limitadas só para quem vem no culto. O pai está no culto, mas ele deixou o filho em casa. O pai está no culto, mas ele deixou a filha em casa. A mãe está no culto, mas ele deixou a família em casa. Então ele está dizendo: a tua ação não está limitada a essa geografia. E eu quero liberar isso nessa noite para você que chegou aqui no culto, que as ações de Jesus não estão limitadas somente dentro desse espaço
nosso físico, as ações de Jesus, ela acompanha a tua intercessão. Eu vou repetir. As ações de Jesus acompanham a tua intercessão. Então, aonde tiver a tua oração, ali também estará a operação de Jesus. Ai, meu Deus do céu. Pega na mão dessa amiga, desse amigo, desse esposo, dessa pessoa que está do teu lado. Diga: onde está a sua oração, ali também estará a operação. Aonde estiver a sua oração, ali também estará o livramento. Aonde está a sua oração, ali também terá o escape. Aonde tiver a sua oração, ali terá a oportunidade de intervenção do céu. Então deixa eu profetizar isso para a tua vida. Enquanto você se coloca como intercessor, o mal não prevalecerá. Eu vou repetir. Enquanto você se colocar como intercessor, intercessora, o mal não terá espaço na tua casa. Enquanto você se colocar como intercessora, o mal não vai prevalecer. O mal não vai ter espaço. Por quê? Porque aonde tiver um intercessor de joelho dobrado e com a mão levantada, o céu está de olho dizendo: a minha graça acompanha a tua oração. Eu posso dizer uma coisa? Uma pessoa, gente, vê se você concorda comigo. Uma pessoa que é intercessor, ele não descansa e não dá descanso para Deus. Vou repetir. Uma pessoa que é intercessor, ela não descansa e ela não dá descanso para Deus. Porque ela está em qualquer lugar, mas ela está dizendo: Senhor, visita meu filho, toma meu filho. Oh Deus, age na minha filha, age nesse casamento, age nessa casa. Aonde ela pode estar na fila da lotérica, ela pode estar no salão, ele pode estar dirigindo, mas ele está falando com Deus, dizendo: Senhor, alcança com a tua mão lá, age lá, intervém lá. Ela não tem descanso e ela não dá descanso. Eu vou te dizer, um filho de tantas lágrimas jamais será perdida. Pega na mão dessa amiga, me ajuda, desse amigo, e diga: aquilo que tem lágrimas jamais será perdido. Eu vou repetir: aquilo que tem as suas lágrimas jamais será perdido. Os nossos filhos são filhos da promessa. Não geramos filho para a morte, não geramos filho para o cativeiro, não geramos filho para ser escravo de Satanás. Eu vou liberar isso aqui para a tua vida. Você não gerou filho para o cativeiro, você não gerou filho para ser escravo de Satanás. Então este culto é o culto que Deus te reuniu aqui para te dizer: se prepara, porque esse culto é um divisor de águas na tua família. Esse culto é um divisor de águas dentro da tua casa. Porque, Laila, porque toda opressão, aleluia, todo vício, todo cativeiro que Satanás quer submeter alguém da tua casa, a tua oração está despedaçada. Eu vou repetir isso daqui para quem acredita. A sua oração está despedaçando todo cativeiro que alguém da tua família foi submetido. A tua oração está fechando sepultura. A tua oração está dando livramento. Oh, pega na mão desse cliente, me ajuda, coloca a mão no ombro. Diga para ela: aquilo que tem lágrima não será perdido. Diga: aquilo que tem
não será perdido. Os servos estão preparados para fazer o enterro do menino, mas tem o pai no culto intercedendo. Alguém está preparado para enterrar o menino, mas tem um pai dizendo: ainda não se esgotaram o recurso do céu, ainda não se esgotaram o recurso do céu. Tem alguém dizendo para você se conformar com a situação. Tem alguém dizendo: não adianta orar mais, não adianta interceder. Irmão, quem usa essa frase é Satanás, porque ele não quer que você se coloque como intercessor, intercessora. Satanás não quer que você ore mais, Satanás não quer que você interceda mais. Mas enquanto os servos ficaram olhando o menino e talvez conversando entre si, dizendo: a gente vai enterrar, não tem mais chance, o pai estava no culto pedindo para Jesus visitar a sua casa. Eu vou repetir isso daqui. O intercessor é alguém que pede constantemente a visita de Jesus em sua casa. Ele está dizendo: Senhor, desce, porque o meu filho está à beira da... Gente, para cá deixa eu dizer isso aqui. O filho dele estava perto de ser sepultado, estava vivo, mas não tinha mais recurso da terra para curar o menino. Esse pai está acostumado a dar ordem, ele tem servos à sua disposição. Jesus olha para ele, porque se quem vai de Cafarnaum a Caná sobe, quem sai de Caná para Cafarnaum desce. Então ele está olhando para Jesus e está dizendo: desce. Jesus olha para ele e diz: aqui no culto quem desce não sou eu. Aqui no culto quem desce é você. Volta para casa, porque o teu filho vive. Jesus não precisou ir pessoalmente, mas liberou uma palavra. Vou repetir. Jesus não precisou ir pessoalmente, mas Jesus liberou uma. Então Jesus libera uma palavra. E o pai não precisou chegar em casa para a mudança acontecer. Enquanto ele estava a caminho de casa, a palavra de Jesus começou a fazer efeito no menino. Vou repetir isso daqui. Olha que o texto diz no capítulo de número 4, versículo de número 51. E descendo ele logo, saíram ao encontro os seus servos e lhe anunciaram dizendo: o teu filho. Então não precisou o pai chegar em casa. Há um ditado que diz que notícia ruim é a primeira que... Só que para esse homem, depois da palavra de Jesus, o que chegou para ele não foi a notícia de morte. Aleluia, Deus. Quem estava observando o seu filho, os servos, deixaram o menino. Por que deixaram o menino? Porque quem precisava de observação agora não precisa mais. Quem precisava de cuidado agora não precisa mais. Quem precisava de ajuda agora não precisa. Os servos deixam o menino, corre no caminho e diz: olha, eu não sei a quem você pediu, mas o teu filho está vivo.
Deixa eu profetizar para você. Levanta a tua mão. A notícia que vai chegar para você não é a notícia ruim. A notícia que chega para você desse culto é a notícia de vida. Eu vou repetir. A notícia que vai te pegar no caminho não é a notícia ruim de morte, mas a notícia que vai de encontro a você no caminho é a notícia de vida. Porque Deus está liberando palavra sobre a tua casa. Eu vou repetir. Jesus está liberando palavra de encontro à tua casa. E quem estava preparando o funeral está dizendo: eu não sei o que foi naquele culto, eu não sei o que você pediu lá, mas eu sei que as coisas estão começando a melhorar. Eu vou repetir isso daqui. O filho estava indo de mal a pior, mas depois da palavra de Jesus, o menino começou a melhorar. Aquilo que estava indo de mal a pior, eu vou repetir isso daqui. Aquilo que estava indo de mal a pior, a palavra de Jesus é: depois da palavra liberada vai melhorar. Depois da palavra liberada vai melhorar. Eu quero profetizar isso aqui. Tudo que está indo de mal a pior vai melhorar depois da liberação da palavra. E a palavra que está sendo liberada é: não vai morrer, não vai ter velório, não vai ficar preso no vício. Eu estou dando liberação. Jesus está dizendo: eu estou dando liberação. Não vai ficar refém de Satanás, não vai ficar escravo do inimigo, não vai ficar refém desta situação. A palavra está chegando primeiro do que você. A palavra está indo na tua frente. Tem demônio batendo em retirada, tem demônio arrumando a mala dizendo: casamento não, no filho não. Jesus está cercando a tua casa, Jesus está cercando o teu endereço, Jesus está cercando o teu casamento, Jesus está cercando o teu filho e está dizendo: eu dei ordem, aqui não, aqui não, aqui não, aqui não. Eu vou repetir, tem uma ordem de Deus cercando a tua casa e dizendo: na casa dela não, no filho dela não, no casamento dela não, nessa porta de trabalho não. Deus está dando escape e livramento para te dizer: eu dei ordem, eu dei ordem, eu dei ordem. Abarachúria, candarabarachúria. Tem intercessor aí? Tem intercessor do lar aí? Tem intercessores do lar aí? Tem. Então, se tem, aumenta o volume. Se tem intercessor, aumenta o volume. Se tem intercessor, aumenta o volume. Eu vou repetir: se tem intercessor, aumenta o volume. Porque intercessor ora e intercessor também age. Intercessor ora, mas intercessor também age. Qual é a ação, Ayla? Eu me coloco como intercessor e eu vou recorrer para quem tem com poder. Eu estou dizendo que tem gente que veio recorrer no lugar certo, a pessoa certa, enfrentou chuva, mas você disse: eu sou intercessor da minha casa, eu sou intercessor da minha família. Chovendo ou não, eu chego. Debaixo de temporal ou não, eu chego. E Deus
Aquilo que é gerado no joelho não pode ser abortado. Repetir. Aquilo que é gerado no joelho não pode ser abortado. Aquilo que é gerado no joelho não pode ser morto. Aquilo que é gerado no joelho, Satanás não tem domínio, não tem controle e não pode exercer influência. Que é isto? Eu estou dizendo que a palavra liberada foi de encontro a esse menino. Eu quero profetizar para você que a palavra de Jesus não está presa e nem condicionada às paredes físicas deste templo, mas a palavra está chegando a corações, a palavra está chegando em municípios vizinhos, a palavra está chegando em estado, a palavra está visitando outros países, mas que ela vai surtir efeito aonde você deseja, aonde você não pode ir, aonde a tua mão não alcança, o teu joelho muda. O teu joelho altera as circunstâncias que predomina sobre esse lar. Olha o que o texto diz no versículo de número 52. O pai perguntou, pois, a que hora se achava melhor. E os servos disseram, ontem, às 7 horas, a febre o... Então teve até hora. Ontem, qual horário? Às 7 horas. Esse pai, a viagem não era rápida, era dias. Então os servos alcançam esse homem no caminho. E o pai, para ter certeza que foi o efeito da palavra de Jesus, pergunta que hora o filho se achou melhor. Eles responderam, ontem, às 7 horas, a febre o... Então o pai entendeu que era aquela hora, a mesma que Jesus disse, o teu filho vive. Então, quando os servos falaram o horário, o pai entendeu que foi exatamente aquele horário que Jesus liberou a palavra. Vou repetir. Quando os servos falaram o horário, o pai teve a convicção que o horário era o mesmo que Jesus liberou a palavra sobre a sua casa. Então não restou dúvidas para o pai que o que fez a mudança na casa foi a palavra que Jesus liberou. Vou repetir. Não deixa dúvidas para o pai, ou seja, o pai não tem dúvidas que o filho só melhorou porque Jesus liberou uma palavra. Que é isto, Laila? Não vai ter nem resquícios de dúvida, porque quando você ouvir o testemunho, ou quando as pessoas ouvirem o teu testemunho, não vai ter resquício de dúvida para concluir que só Jesus poderia fazer. Eu vou repetir. Ninguém na tua casa foi o efeito da palavra de Jesus. E eu quero liberar isso para o teu coração nessa noite. Que tem até hora para o milagre acontecer na sua casa. Eu vou repetir mais uma vez para encerrar. Tem até hora para acontecer o milagre na sua casa. A última vez que você faz isso, e eu te peço, diga para quem do teu lado, tem gente que não vai entender nada.
Não, diga, tem gente que vai ficar surpreso, perguntando como aconteceu, como foi essa rapidez, como aconteceu. Tem gente que não vai entender nada. Oh, aleluia, que é isto? Mas não estava ruim ontem, não estava para morrer ontem, não estava para separar, não estava para perder, não estava para se acabar. Estava, mas depois daquele culto, estava, mas depois daquele culto a situação foi outra. Eu estou dizendo que alguém vai querer saber como foi, como aconteceu, e você vai dizer: agora é testemunho para ser contado, agora aquela lágrima é testemunho para ser contada, agora o motivo do desespero é testemunho para ser contado, agora o motivo da preocupação é testemunho para ser contado. Deus está dizendo: aquilo que era preocupação vai ser testemunho para você contar. Eu estou dizendo que parecia que a morte ia levar, mas Jesus interrompeu. A morte ia levar, mas Jesus interrompeu e disse: ele não, ele é fruto de oração, ele está debaixo de um joelho, e agora não, agora deixa comigo, agora vai começar a melhorar. Eu quero profetizar isso. Jesus parou, Jesus deteve e disse: aqui não, agora eu paro, porque ele é fruto de oração. Tem alguém orando por ele agora no culto, tem alguém intercedendo por ela agora no culto, e por causa da tua oração, Jesus está dando escape para alguém hoje. Você entende que o poder da intercessão em uma família tira até aquilo que estava para ser perdido, Jesus recupera. Repetir isso daqui. O poder da intercessão muda a sentença até daquilo que estava perdido, aquilo que estava acabado, aquilo que não tinha mais perspectiva de melhora. A oração, vou repetir, a oração está revertendo todo o diagnóstico, todo o laudo, tudo aquilo que alguém olhou e disse: acabou, já era. Mas você insistiu um pouco mais na oração, você insistiu um pouco mais no clamor, e Deus orou e disse: por causa do clamor dela, por causa do clamor dele, eu estou dando escape dentro da casa, eu estou dando escape dentro da família. Satanás achou que ia terminar assim, que a história ia acabar assim, mas um pai recorreu à oração, uma mãe recorreu à oração. E eu estou dizendo que a oração não é a vontade da terra sendo feita no céu, a oração é a vontade do céu sendo feita na terra. A oração não é a gente dando ordem no céu, a oração é a ordem do céu dada na terra. E tem uma ordem dada no céu dizendo: ele não vai se perder, ela não vai se perder, ele não vai acabar assim. Se prepara para ver quem estava indo de mal a pior sentar do teu lado e glorificar a Deus. Se prepara para ver aquilo que estava quase indo à falência, aquilo que estava para se perder, você pegar aqui e dizer: Deus entrou com providência. Eu estou profetizando que este culto é um culto de Deus virar a situação que estava perdida, que estava acabada dentro da tua família. Deus está dizendo: por causa da tua oração eu estou dando livramento, por causa da tua oração eu estou mudando
sentença. Por causa da tua oração, eu estou dando escape. Por causa da tua oração, aonde tiver um intercessor, aonde tiver um intercessor, Deus está dizendo, eu estou ouvindo a oração e estou dando escape. Eu estou ouvindo a oração e estou guardando. Eu estou ouvindo a oração e estou protegendo. A mão de Deus está sobre a tua casa nessa noite, está dizendo, não vai se perder. Não vai se perder. Se você pode, fique de pé comigo, eu quero orar nessa noite.